Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. E nós estamos ao vivo, agora são 11 horas pelo horário de Brasília. E a partir de agora, você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E olha só, eu começo com um alerta. Isso porque São Paulo pode ter uma terça-feira de caos, com uma greve conjunta do metrô, da CPTM e também da Sabesp. A Justiça determinou o funcionamento máximo dos transportes nos horários de pico. A paralisação de 24 horas foi marcada em protesto contra o plano de concessões e privatizações do governo do estado. A greve também deve contar com a adesão de funcionários da Sabesp, a Companhia Estadual de Abastecimento de Água e Coleta de Esgoto de São Paulo. A gestão estadual defende a desestatização, argumentando que a mudança na administração vai trazer vantagens para a população, como a melhoria dos serviços, antecipação de investimentos e até redução de tarifas. Mas os trabalhadores discordam da posição e justificam como exemplo as linhas concedidas para a Via Mobilidade, que registraram um aumento no número de falhas e viraram alvo de investigação do Ministério Público. No caso da Sabesp, os funcionários afirmam que a empresa tem dado bons resultados, com um lucro líquido de 743 milhões de reais. Juntos, metrô e CPTM transportam todos os dias cerca de 4 milhões e 200 mil passageiros, considerando apenas as linhas administradas pelas duas estatais e que devem ter a operação afetada pela greve. A previsão é que tanto as linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata, que são do metrô, quanto as linhas 7 rubi, 10 turquesa, 11 coral, 12 safira e 13 jade, que são da CPTM, fiquem paradas. A Justiça determinou que os metroviários e a CPTM mantenham 100% da operação nos horários de pico e com 80% nos demais períodos, sob pena de multa de R$ 500 mil. No caso da Sabesp, a Justiça determinou a manutenção de 85% do efetivo de trabalhadores vinculados aos serviços de saneamento básico, tratamento e abastecimento de água e esgoto, sob pena de multa diária de R$ 100 mil. E o fenômeno El Niño segue castigando o Brasil. Na região do Amazonas, dezenas de cidades sofrem com uma seca fora do comum, que infelizmente pode durar semanas ou até meses. Não muito longe do ponto turístico onde se encontram as águas pretas do Rio Negro e as barrentas do Solimões, dois dos principais afluentes do Amazonas, um lago desapareceu, deixando exposta uma grande extensão de terra rachada. Onde estava o Lago do Aleixo, resta apenas um pequeno curso d'água, um símbolo da gravidade da seca que afeta o estado do Amazonas e Manaus. A gente tem que resistir, porque não tem para onde ir, né? A gente não tem outro canto para ir, aí é um jeito ficar aqui, né? Até a água voltar de novo. O prejuízo é muito grande. Assim, principalmente o psicólogo da gente, que a gente tem que preparar, né, para essas coisas aí. Se a gente não lutar, a gente não tem as coisas. Tá difícil, muito difícil. Na última sexta-feira, o governador Wilson Lima decretou estado de emergência em 55 municípios do Amazonas, com a capital estadual entre eles. Autoridades também adotaram uma série de medidas para ajudar as populações afetadas, com a distribuição de 50 mil refeições. A região sofre com o impacto do El Niño, que reduz a formação de nuvens e, portanto, de chuvas. Os efeitos do fenômeno são cada vez mais intensos em um país particularmente vulnerável às mudanças climáticas. Aqui está sujeito a muitos tipos de doenças, entendeu? Que vai surgir. Isso aqui vai surgir muitas calamidades ainda. Daqui até o terminal da vazante, vamos ter muita coisa ruim ainda. Muito mesmo. Pode contar. O que fazer? Aqui a gente não tem saída assim não, tá? É cada um por si e Deus por todos. E vamos agora aos destaques internacionais. Pelo menos 13 pessoas morreram em um incêndio que atingiu um complexo com 3 casas noturnas em Múrcia, que fica no sudoeste da Espanha. Um incêndio em uma casa de shows deixou 13 mortos. No mínimo 15 pessoas estão desaparecidas. Não há informações de culpados ou a origem do acontecido. O que se sabe até agora é que o fogo teve início na Boate Teatre, localizada no bairro de Atalayas, e atingiu ainda outras 2 discotecas, Fonda Milagros e Golden.
Este está sendo considerado o mais mortal incêndio registrado na Espanha em uma casa noturna desde a tragédia de 1990, na discoteca Fly em Saragoça, quando 43 pessoas morreram. Há 10 anos, em 2013, no dia 27 de janeiro, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, uma tragédia deixou marcas presentes até os dias atuais. O incêndio da Boate Kiss. Com um julgamento anulado e os réus soltos, a Justiça Nacional ainda não chegou a uma resposta definitiva sobre o caso. Nenhuma pessoa foi responsabilizada. Em 1961, a tragédia de Grand Circus norte-americano, em Niterói, no Rio de Janeiro, matou 503 pessoas. Esta foi considerada a pior catástrofe letal no Brasil. Olha só, uma nova pesquisa trouxe um dado preocupante sobre a saúde da população mundial. Isso porque cerca de 40% das pessoas que vivem com diabetes em todo o mundo não têm o problema diagnosticado. Entre os não diagnosticados, o levantamento demonstrou que a maioria dessas pessoas, ou seja, 60%, vive na África. Outra região é o Sudeste Asiático, onde 57% dos diabéticos não são diagnosticados. Na sequência, vem a região ocidental do Pacífico, com 56%. Além desse dado de que 4 em cada 10 diabéticos não saberem que são, o relatório traz outro dado alarmante, é que metade das pessoas diagnosticadas não recebe tratamento. Os cientistas afirmaram ainda que cada 4 pessoas com essa doença, 3 vivem em países de baixo e médio rendimento, onde nem sempre a população tem acesso aos serviços de saúde. A diabetes é uma doença muito perigosa e seus sintomas são difíceis de se identificar. Isso porque, além de serem silenciosos, os sintomas fazem parte do cotidiano do ser humano. Entre os sintomas mais comuns da diabetes estão a sede constante, vontade de urinar diversas vezes ao dia, fadiga e alterações na visão. No entanto, os sintomas podem variar de acordo com cada tipo da doença, já que existem 4 tipos de diabetes, tendo a diabetes tipo 2 como a mais comum. Além disso, esses sintomas podem se apresentar de maneiras diferentes. A diabetes está aumentando cada vez mais no mundo. A rápida urbanização e os hábitos de vida, como o sedentarismo e a alimentação ruim, fazem com que a doença aumente cada vez mais nos seres humanos. Segundo o estudo, em 2021, quase 7 milhões de mortes em todo o mundo foram resultado da diabetes, apesar de mais de 970 bilhões de dólares gastos em tratamento. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 13 horas eu volto e junto com a Dani Paris com mais notícias para você. Até mais!